obviamente, a operação começa em fevereiro de 2018 e, felizmente, começa no dia da morte do meu pai. Meu pai morreu no dia 20 de fevereiro. Caramba. Então, no dia que eu cheguei para começar a operação, meu pai morreu. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do Barba Cast. Se inscreve no canal, ative as notificações, já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal, beleza? Então não sejam desses 97. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. Que conta, mas enfim. E aí, cara, a gente falou de Venezuela e eu queria que você falasse um pouco dessa operação acolhida. Cara, isso é uma loucura. Porque isso aí, cara... E eu acho sacanagem, sério, assim, por mais que você seja aí da esquerda ou da direita, acho sacanagem não terem dado o destaque que merecia para essa operação. Olha, eu vou dizer a coisa da mídia, eu tô falando. Vou falar uma coisa pra ti. Mas antes a gente tem que falar de Venezuela, né? Senão a gente não chega na operação acolhida. Sim. E aí a gente tem que entender a realidade. Chaves começa de uma maneira e depois se alia a Cuba. Precisa compreender isso. Sim. O que fez Chaves se aliar à família Castro, a Fidel? O que fez Chaves buscar em Cuba todo um apoio militar, padrão político? Sabe a história do coronel político? Tem um batalhão, comandante do batalhão, mas tem um coronel político. O coronel político é da Cuba. É de Cuba. A inteligência militar da Venezuela é cubana. Isso é real. Sim. Então, o que fez Chaves caminhar para Cuba? Talvez ele tenha ficado com medo da estrutura do establishment americano. Talvez ele tenha ficado com medo de ser deposto lá pelo establishment venezuelano, que deveria ser forte, americano, muito forte, muita influência americana. É possível, mas houve ali uma mudança da posição. E quando ele mudou a posição, ele precisava quebrar as Forças Armadas. Como é que ele quebrou as Forças Armadas? Ele quebrou as Forças Armadas quebrando a hierarquia das Forças Armadas. Sim. Ele promoveu sargento a coronel, promoveu capitão a general, promoveu por fora do mérito, e sim pela ideologia. Não vou promover aquele cara porque aquele cara é pró-americano. Não promove. Vou promover o Barba, Cabo Barba, a general. Pois é, virou general amanhã. De cabo a general. De cabo a general. E aí... Barba tá com tudo. 2.000 e tantos generais. Que isso? É, mestre. Pode botar aí 2.500 generais. Que isso? É. Aqui no Brasil só pra... 126. Pô, que muito maior. Desculpa, 146. Muito maior que a Venezuela. 2.000 generais. 2.000 e tantos Que generais. isso, cara. Promovidos de sargento, de capitão, de tenente, de E coronel. houve caso assim, de praça virar... Claro que sim. General. Ontem o cara é teu sargento, amanhã é general. Ou coronel. Isso quebrou a hierarquia. E o que ele fez? Ele pegou esses 2.500 caras, que não são generais, porra. Sim, você tem uma carreira. Porra, não são generais. Aham. São políticos ideológicos fardados que viraram generais, com nome general, e passaram a receber dinheiro, fora o soldo. Ah, fora o Cala a soldo boca, que cala a fora boca. o soldo que já é... Ganhou um cala a boca. Então, você corrompe por grana e você quebra a hierarquia. E com isso a disciplina, que é a outra base, desmorona. Hoje, as Forças Armadas estão presas nessa arapuca que Chaves fez. E eu o via todos os dias. Em vários momentos que eu perguntava por que a pessoa saía, porque ela dizia, não tem ninguém para me defender, nem o exército da Venezuela. Que loucura. Se não tem mais ninguém que possa nos defender, eu tenho que ir embora do país. Então, Chaves começa numa linha, se corrompe com os cubanos e
passa numa paranoia a estruturar o país, todo ele com inteligência e estrutura cubana. A Venezuela virou uma pária, virou um país pária, uma nação pária. Toda a estrutura da Venezuela era baseada na extração do petróleo. A extração do petróleo cai, o preço do petróleo cai no mundo inteiro, despenca, e a Venezuela implode. As perseguições políticas vêm a todo vapor, criam-se milícias, não tem outra palavra, policiais, que impõem a ideologia do regime. Então você imagina, chega aí um bonde de 300 motocicletas armadas da milícia X e marca todas as casas com X e carros de pessoas que não apoiam o governo. Fudeu. E aí, a partir daí, todo mundo joga pedra, bate e, principalmente, não recebem comida, porque toda a comida é fornecida. Tática, né? Usada Perfeito. na Alemanha. É isso aí. Então você tem, exatamente, não queria falar, mas é isso aí. Então, você tinha SA e a SS que fez muito bem isso. Claro. Então, aqueles filmes que você vê, o cara fantasiado de CAC, em 36, 37, 38, batendo nas minorias, judeu ou não, contra são as oposições e comunistas, não eram soldados. Aquelas pessoas eram do partido nazista, que usavam uma farda CAC. Eram milícias, exatamente como funciona na Venezuela hoje. E a imposição da ideologia é feita pela milícia. E tem milícia em todos os lugares. E tem um cara que controla as milícias. Que é um Com ministro. certeza é isso que buzinou aí, desgraçado. É. Muito bem. Então, tu vai, e aí? Se você não produz quase nada, você importa praticamente tudo. Se você não tem dinheiro para mais nada. Se o exército, as forças armadas estão completamente corrompidas, destruídas na sua estrutura. Se você tem milícias que te encurralam nas tuas cidades e bairros, e você não pode nem comer, porque a comida vem numa caixa clap, só come quem ganha a caixa clap. Que loucura. As pessoas não comem. Você vai literalmente matando de fome. De fome, cara. Então só vai receber a caixa clap que não está marcado. Foi numa manifestação contra o Maduro. Não recebe mais caixa clap. A caixa clap é comida para 15 dias. Obviamente, para meio cara, né? Que divide 10 pessoas. Caramba. Então, a Venezuela funciona assim hoje. Tu imagina não ter luz em cidades verticais, não ter água em cidades verticais. Nossa. Cidades com prédios de 20, 18 andares, não tem luz. Ou tem luz só de vez em quando. Não tem água, só tem água de vez em quando. Então, hoje nós temos a maior crise humanitária de refugiados da história. 6 milhões e 800 mil venezuelanos já fugiram de um país de 30 milhões de habitantes. Caramba. É, mestre. São números que, será que as pessoas não sabem disso? Está em todos os jornais. 6 milhões e 800 mil, mais do que a Síria. A Síria já foi para trás. A Venezuela é maior do que a Síria, em termos de evasão de imigrantes, de refugiados. Hoje bate com a guerra da Ucrânia. Com a guerra da Ucrânia. Somar toda a guerra da Ucrânia, menos que a Venezuela ainda. Caramba. E aí, todo santo dia, chegavam 1.200 pessoas na fronteira de Pacaraima, no estado de Roraima, faz divisa lá com a Venezuela. E faz fronteira com a Venezuela. Ali, naquele pedacinho de nada, chegavam todo dia 1.200, 1.500 pessoas. Sem nenhum tipo de nada. Chegavam e ficavam pelo chão. As pessoas não tinham comida,
Os filhos não eram filhos, ninguém sabia quem eram as crianças. Os casais não eram casais, ninguém sabia quem era casal. Todos os tipos de tráfico possíveis e imaginários, humano. E você tinha milhares e milhares de pessoas impactadas no estado de Roraima. Foi nesse cenário, em janeiro de 2018, que eu fui chamado a Brasília e fui mandado para lá com a minha tropa, que era daqui do Rio de Janeiro, que era a base de apoio logístico do Exército, para estruturar uma operação de acolhimento desse pessoal todo, desde a fronteira até dar o escoamento necessário no país. E, obviamente, a operação começa em fevereiro de 2018 e, felizmente, começa no dia da morte do meu pai. Meu pai morreu no dia 20 de fevereiro. Caramba. Então, no dia que eu cheguei para começar a operação, meu pai morreu. Eu voltei, fiz os 7 dias e voltei para lá. E foram 2 anos ali, 18 e 19, onde nós tiramos as pessoas da total vulnerabilidade, alimentávamos as pessoas, vacinávamos, dávamos dignidade, documentos. Trabalhamos com 115 agências do mundo. 115 agências do mundo trabalhando em coordenação com a gente, para poder atender o fluxo, o maior fluxo de refugiados do mundo, fugindo da fome, fugindo da ditadura e da opressão, de estupros, de roubos e saques. Cachorros e gatos já não se via. Já foram comidos. Já não se via. Os relatos, você come. Não tem proteína. Claro, claro. O cara não vê proteína há meses. Várias imagens de gente servindo carne podre, né? Então, aquilo ali é uma realidade. Isso nos traz para o meio de 18 ali. Você imagina a cidade de Boa Vista totalmente impactada e tomada por 100 mil pessoas no chão. 80 mil pessoas. Muita coisa. E aí, presos lá no norte. E as pessoas não entendem nada de norte. No hemisfério norte. Depois do Rio Amazonas. Depois da floresta amazônica. Aí vem um bobo falar de logística comigo. Vem um bobo de um comentarista discutir logística com o general de logística, que foi fazer logística lá na fronteira humana. E transportamos as pessoas para 420 municípios no Brasil. Com emprego, com recursos para manter a vida. Então, a Operação Acolhida se tornou um exemplo para a ONU. É falado no mundo inteiro como um exemplo de operação humanitária, de acolhimento. Nós não temos campos de refugiados, nós temos abrigos. É outro tipo de tratamento, né? Completamente diferente. Os militares estão desarmados, sem armas. Nós não temos armas. Até para não ficar uma questão ostensiva, claro, né? Não temos armas. Uma questão mais humana. Humana. E as pessoas nos respeitam como se estivesse armado. Pelo cuidado e pela atenção que a gente dá às pessoas. Então, a Operação Acolhida, ela continua hoje. Os números são ainda estratosféricos. Continua aí, 1.500 pessoas. Hoje a média é 600. Mas não é 600 pessoas todo dia, cara. É coisa pra caramba. Caiu um pouco a média. Caiu por quê? Primeiro porque saiu muita gente e porque houve uma dolarização. Maduro se rendeu à dolarização. Uhum. E quando você dolariza o país, dá um grau de... Uma falsa esperança, digamos assim. Um grau de vida. Não, você passa a ter dinheiro. Você pode ganhar em dólar, comprar em dólar e aquilo vale. Quando não valia mais nada, não tinha mais nada. Uhum. Então, você gira uma moeda como o dólar, dá um grau de estabilidade.
Então a dolarização deu um grauzinho de estabilidade. E esse grauzinho foi o suficiente para diminuir um pouco a fuga das pessoas. Isso foi em 2018 e 2019. No final de 2018, Barba, começou a ter a implosão do governo de Roraima. Implodiu o governo inteiro, se desfez, com barricadas nas ruas, funcionários públicos atacando pessoas, todos os prédios trancados com grades, correntes, caixões. Quase guerra civil. Tudo quebrado. Naquele momento, eu sou nomeado interventor federal no estado de Roraima. Eu e o governador eleito. Que não tinha tomado posse ainda não, esse é só em janeiro. Isso sim, foi em dezembro, claro. De 18, começo de dezembro. Que loucura. E aí nós fomos fazer a reorganização do estado de Roraima, junto com a Operação Acolhida. Que caos. E aí? E aí nós reorganizamos o estado, reabrimos as secretarias, o palácio. Não vou nem te... Só vou dizer uma coisa, as secretarias estavam trancadas com corrente, com pessoas sentadas e caixões presos. Que loucura. O palácio do governo não tinha nada, tudo sujo no chão. E fomos nós que fomos abrir tudo isso com a estrutura militar. E aí, quando você... E aí eu fiquei na intervenção até fevereiro para março. Uhum. E aí o governador tocou a partir daí. E até hoje está bom. Até hoje está bem, tem um bom governo. Uhum. Estruturado, em dia, em cima das bases montadas na intervenção. Sim. E aqui no Rio, depois isso também te serviu de base para... Olha só para tu entender. Então. Lá em 2018, quando eu fui para a Operação Acolhida com a tropa do Rio de Janeiro, base de apoio logístico do Exército, levei comigo. Sim, sim. A outra parte da minha tropa fez a intervenção aqui. Então eu tinha que tocar a intervenção no Rio de Janeiro e a Operação Acolhida. Então, a minha tropa fazia logística das tropas do General Braga Neto. Sim. E eu vinha, obviamente, periodicamente dar as ordens e acompanhar. E metade da tropa estava comigo lá fazendo a Operação Acolhida, simultânea. Que loucura, cara. E logística pura isso aí, né? Pois é, mas segundo alguns comentaristas de jornal, é muito provável que eu não saiba nada de logística. Havia que eles sabem, né? Fizeram um curso aí da... Falar nada. Fica quieto. Curso à distância? Curso à distância. EAD. EAD. Sabe nada, rapaz. Então, e assim a gente vai... Mas aqui no Rio você não foi interventor aqui? Não, o interventor foi o General Braga Neto. Isso. Eu fui o da logística. Isso, da logística. Você organizava da intervenção. As tropas. No início. Então, depois eu passei a base. Você foi interventor lá e organizando aqui? Sim. Caramba, cara. Isso tudo no bolo. Que loucura, hein? Que loucura. E aí... A montanha-russa. A montanha-russa. E aí isso vai até o final de 19. E aí, notícia, você vai passar a Operação Acolhida. Eu falei, pô, missão cumprida, né? E aí o cara, não, mas você vai assumir a 12ª Região Militar em Manaus. Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. Uhum. Que também cuida da Operação Acolhida. Eu falei, vamos lá. E assim... 6 por meia dúzia. Aí eu fui pro comando da 12. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, para você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.